Existe uma presença silenciosa que atravessa os encontros mais inesperados. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu que o tempo desacelerou como se uma memória antiga quisesse emergir do inconsciente? Talvez essa pessoa já esteja na sua vida, caminhando ao seu lado sem que você perceba a profundidade do vínculo que os une. Segundo Carl Jung, nada é por acaso. Os encontros verdadeiros carregam um propósito psíquico e simbólico. Neste vídeo, vamos explorar os sinais profundos que indicam que sua alma gêmea pode já estar presente e que o universo está apenas esperando que você perceba. Cada detalhe, cada emoção compartilhada, cada silêncio compreendido, tudo pode estar revelando o que sua alma já sabe. Se você sente que há algo maior guiando seus relacionamentos, escreva nos comentários. Eu reconheço a verdade da minha alma. Está pronto para enxergar o invisível? Na visão da psicologia analítica de Carl Jung, o encontro com a alma gêmea não é apenas um acontecimento romântico ou emocional, mas uma manifestação simbólica da jornada da individuação, o processo de tornar-se quem se é verdadeiramente. Jung acreditava que aquilo que projetamos nos outros, especialmente nas relações mais intensas, revela aspectos ocultos de nossa própria psique. A alma gêmea, nesse sentido, pode representar um espelho do nosso inconsciente, refletindo a nossa sombra, o nosso ânimos ou nossa ânima, e todas as partes que ainda não foram integradas. O conceito de projeção é essencial aqui. Frequentemente, atribuímos ao outro qualidades que, na verdade, pertencem à nossa alma. Ao reconhecer essas projeções e aceitá-las, iniciamos um processo profundo de autoconhecimento. A alma gêmea, então, não é necessariamente alguém que completa você, mas alguém que desperta em você a necessidade de se tornar inteiro. Além disso, o encontro com essa figura costuma acionar conflitos internos, justamente porque ela ativa conteúdos inconscientes. É como se o inconsciente aproveitasse o vínculo para empurrar o ego em direção à transformação. Assim, o verdadeiro encontro com a alma gêmea não é sempre fácil ou tranquilo. Muitas vezes, ele é desafiador, profundo e transformador. A união entre o feminino e o masculino internos, representados por anima e ânimos, também ganha destaque. A presença da alma gêmea pode ser o catalisador para integrar esses polos, aproximando você de uma consciência mais plena e equilibrada. Quando percebemos esses sinais sob a ótica junguiana, entendemos que reconhecer a alma gêmea vai muito além da afinidade superficial. Trata-se de um reencontro com aspectos perdidos de si mesmo. Entre todos os conceitos elaborados por Carl Jung, talvez nenhum dialogue tão profundamente com a ideia de alma gêmea quanto o de sincronicidade. Quando eventos externos coincidem de maneira significativa com os estados internos da psique, sem que haja uma relação causal evidente, Jung os define como sincrônicos. No campo dos relacionamentos, essas coincidências carregadas de sentido tornam-se sinais de que forças maiores estão em jogo. E é justamente nesse entrelaçamento misterioso entre o mundo interno e externo que a presença da alma gêmea pode ser revelada. Você pode estar convivendo com essa pessoa há anos ou tê-la encontrado recentemente, mas o ponto em comum será sempre a sensação de reconhecimento profundo e inexplicável, como se de algum modo vocês já se conhecessem. Essa familiaridade súbita não é racional, ela vem de um lugar mais antigo e silencioso da alma, sugerindo uma conexão que ultrapassa esta vida. Jung descreve esses encontros como manifestações do inconsciente coletivo, arquétipos que se expressam através das pessoas e das experiências que vivemos. A sincronicidade, nesse caso, atua como um lembrete simbólico. Coincidências frequentes, pensamentos simultâneos, sonhos compartilhados, reencontros improváveis. Tudo isso pode ser expressão do inconsciente tentando trazer à tona aquilo que precisa ser vivido. A alma gêmea, então, aparece não só como alguém que desperta amor, mas como um símbolo vivo da própria jornada de transformação interior. O universo parece conspirar a favor desse encontro, mas não por acaso, e sim porque há um chamado mais profundo sendo atendido. Esses sinais não são sempre grandiosos. Às vezes estão nas pequenas repetições,
nomes que surgem várias vezes, números que se repetem, músicas que tocam no momento certo. Há um fluxo simbólico que guia esses encontros, e quando estamos abertos à escuta do inconsciente, conseguimos perceber que nada disso é aleatório. A sincronicidade revela que o tempo linear perde importância quando o que está em jogo é a alma. Mais do que coincidências curiosas, esses sinais carregam uma função orientadora. Indicam que há algo que precisa ser visto, sentido, integrado. Quando duas pessoas estão destinadas a se reencontrar, o inconsciente trabalha por meio da realidade para facilitar essa aproximação. Mas cabe ao ego, com humildade, perceber os sinais e acolher sua mensagem. É comum que, ao ignorar essas pistas, a vida passe a enviar mensagens mais intensas, mais simbólicas, até que a alma se sinta ouvida. A alma gêmea, nesse contexto, pode não ser apenas um parceiro romântico, mas alguém que encarna um chamado espiritual. A conexão existe porque existe um trabalho a ser feito, um resgate de si mesmo, uma reconciliação com a própria essência. A sincronicidade atua como um portal entre o mundo visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente. Ao seguir essas pistas, você não está apenas encontrando o outro, está encontrando a si mesmo através do outro. Reconhecer a alma gêmea, então, exige presença. Requer sensibilidade para perceber o que está além das palavras, além das aparências. É preciso estar atento às emoções, aos símbolos, aos sonhos, e confiar que o inconsciente está sempre em movimento, sempre sinalizando o que precisa ser vivenciado. Quando você sente que o universo está falando com você através do outro, é possível que esteja diante de alguém cuja alma tem algo essencial a revelar sobre a sua própria. A sincronicidade é um convite à escuta da alma, e a alma gêmea, muitas vezes, é a resposta que o universo lhe envia, quando você está pronto para enxergar além da superfície. Há uma idealização comum sobre o que representa a alma gêmea. Muitos imaginam esse encontro como a chegada de paz, completude e amor incondicional. Mas na perspectiva da psicologia junguiana, esse encontro raramente é suave. A razão para isso está no conceito de sombra. Para Jung, a sombra representa todos os aspectos da personalidade que o ego se recusa a reconhecer como seus. Tudo aquilo que foi reprimido, negado ou julgado indesejável ao longo da vida. E é justamente nas relações mais profundas, como aquela com a alma gêmea, que essa sombra tende a emergir com mais força. O encontro com a alma gêmea é, antes de tudo, um espelho poderoso. Essa pessoa não apenas desperta o amor, mas também provoca. Ela acessa regiões da alma que estavam adormecidas, traz à tona feridas não cicatrizadas, ativa memórias emocionais, desarma defesas e confronta o outro com sua verdade. Não é incomum que essas relações passem por intensas crises emocionais, alternando momentos de profunda conexão com conflitos internos, difíceis de compreender. Isso acontece porque a alma gêmea, ao tocar camadas tão profundas do inconsciente, ativa a sombra, e esse é, paradoxalmente, o maior presente que ela pode oferecer. Em um relacionamento marcado pela presença da sombra, cada desentendimento carrega um simbolismo. Aquilo que irrita no outro, que fere, que incomoda, quase sempre é um aspecto rejeitado de si mesmo que está sendo projetado. Jung afirmava que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Assim, quando a alma gêmea parece despertar dor ou conflito, o que está em jogo é um convite à integração. É como se o inconsciente dissesse: aqui está uma parte de você que ainda não foi acolhida. A relação com a alma gêmea, então, torna-se um campo de transformação. O amor entre essas almas não é raso, ele é profundo, simbólico e catalisador. A conexão pode ser tão intensa que o ego se sente ameaçado, pois precisa ceder espaço para que o verdadeiro self emerja. E isso requer entrega, honestidade, coragem e, acima de tudo, disposição para olhar para dentro. Não há como viver um amor junguiano sem autoconhecimento. A alma gêmea exige verdade, não máscara. Ela desmonta as defesas do eu superficial e aponta para uma existência mais autêntica. Esse processo não é confortável, mas é necessário.
Muitas vezes, o que se interpreta como problemas no relacionamento são, na verdade, reflexos de um conflito interno sendo projetado no outro. Por isso, a alma gêmea pode parecer um desafio constante, alguém que perturba, que confronta, que não deixa as coisas permanecerem na superfície. Mas é exatamente essa inquietação que promove crescimento. A alma gêmea não vem para manter tudo como está. Ela vem para ativar o que está adormecido. Quando duas pessoas que se reconhecem nesse nível profundo entram em contato, ambas são desafiadas a abandonar antigas versões de si. Há um rompimento com a zona de conforto. À medida que a sombra vai sendo integrada, o relacionamento se aprofunda, tornando-se um verdadeiro espaço de cura e individuação. Mas isso só é possível quando cada um assume a responsabilidade por sua parte no processo. Projetar a culpa no outro ou fugir do que emerge é negar a oportunidade de crescimento que esse vínculo oferece. Portanto, a presença da alma gêmea não garante paz imediata. Pelo contrário, ela frequentemente inaugura uma fase de turbulência interior que só se resolve com a reconciliação com a própria sombra. A paz real, nesse contexto, é consequência da integração. Quando você acolhe aquilo que antes rejeitava em si, os conflitos começam a se dissolver. O outro deixa de ser um inimigo e passa a ser reconhecido como um mestre, alguém que, ao tocar suas feridas, ofereceu a chance de cura. Aceitar a sombra é permitir que o amor evolua. E a alma gêmea, ao revelar o que precisa ser transformado, torna-se não apenas um parceiro, mas um instrumento sagrado de autoconhecimento. Dentro da estrutura simbólica da psicologia analítica de Carl Jung, dois arquétipos fundamentais desempenham papel central na forma como nos relacionamos: anima e ânimos. A ânima representa o princípio feminino presente na psique do homem. O animus, por sua vez, é o princípio masculino presente na psique da mulher. Esses arquétipos não são simplesmente sobre gênero, mas sim sobre qualidades psicológicas profundas que buscamos projetar e integrar. Quando falamos de alma gêmea, sob a perspectiva junguiana, estamos inevitavelmente entrando no campo de ânima e ânimos, pois a alma gêmea frequentemente encarna esses arquétipos, ativando em nós a necessidade de integração interior. Nos vínculos mais intensos e simbólicos, como os que envolvem a alma gêmea, há uma ativação natural dessas figuras internas. O outro não é apenas alguém com quem nos conectamos emocionalmente. Ele passa a ser o reflexo vivo de algo que habita nosso inconsciente. Quando um homem encontra uma mulher que ativa profundamente sua anima, ele não está apenas se apaixonando por uma pessoa real, mas por tudo o que ela representa simbolicamente: sensibilidade, intuição, interioridade, beleza espiritual. O mesmo acontece quando uma mulher encontra um homem que desperta seu ânimos: força, racionalidade, direção, expressão. Esses aspectos não pertencem exclusivamente ao outro. Eles fazem parte de si mesmo e o outro apenas os revela. Esse mecanismo simbólico explica por que os encontros com a alma gêmea são tão impactantes. Eles nos colocam diante de qualidades interiores que precisamos desenvolver, equilibrar e integrar. A sensação de completude vem não porque o outro nos completa literalmente, mas porque ele nos ajuda a reconhecer e ativar aquilo que está latente em nossa psique. Nesse processo, há uma expansão da consciência. Deixamos de viver apenas a partir do ego e começamos a integrar os aspectos inconscientes do self. A projeção de ânima e ânimos é quase inevitável nos estágios iniciais do relacionamento. Idealizamos, romantizamos, vemos o outro como um ser perfeito, portador de tudo aquilo que desejamos. Mas com o tempo, essa projeção tende a se dissolver. O real começa a aparecer e o ideal se desfaz. Esse momento é delicado, pois pode gerar frustração ou desilusão. Porém, do ponto de vista junguiano, é aí que o trabalho real começa. O desafio não é manter a ilusão, mas reconhecer que aquilo que admirávamos no outro é algo que precisa ser despertado dentro de nós. O verdadeiro valor do encontro com a alma gêmea está nessa possibilidade de integração. Quando um homem trabalha sua ânima, ele se torna mais sensível, criativo, intuitivo. Quando uma mulher integra seu ânimos,
Ela se torna mais assertiva, lógica, firme. A relação deixa de ser dependente e passa a ser complementar. Cada um reconhece no outro o que precisa cultivar em si. A alma gêmea, então, se torna o espelho mais claro da própria alma. É importante compreender que Anima e Animus também possuem aspectos negativos, que podem se manifestar de maneira destrutiva se não forem reconhecidos. Anima negativa pode levar o homem à passividade excessiva, ao vitimismo ou à ilusão romântica irreal. O Animus negativo pode tornar a mulher dogmática, crítica em excesso ou desconectada das emoções. Por isso, a integração desses arquétipos exige maturidade psicológica e um trabalho contínuo de autoconhecimento. A alma gêmea pode, inclusive, ser o catalisador para esse processo, revelando tanto os aspectos luminosos quanto as distorções desses arquétipos. Quando o relacionamento se mantém no plano simbólico, ele evolui. Não se trata mais de um amor idealizado, mas de um vínculo consciente em que cada um reconhece o papel do outro como espelho e guia interior. O relacionamento se torna uma jornada de descoberta mútua, onde o amor cresce não por causa da perfeição, mas pela verdade compartilhada. Essa é a essência do vínculo profundo entre almas gêmeas, um caminho de integração dos opostos dentro de si mesmo, espelhado no olhar do outro. Em última instância, Anima e Animus não são apenas imagens internas, mas pontes para o self. E a alma gêmea, ao ativar esses arquétipos, nos impulsiona na direção da totalidade. O outro deixa de ser apenas objeto de desejo e passa a ser instrumento de despertar. A jornada da individuação, segundo Carl Jung, é o caminho pelo qual o indivíduo busca tornar-se quem ele realmente é, uma totalidade psíquica que integra consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino. Esse processo não é linear nem simples. Ele exige enfrentamento, profundidade e a disposição de morrer simbolicamente para antigas versões de si mesmo. Dentro dessa caminhada, a alma gêmea pode desempenhar um papel essencial, não como uma peça que falta, mas como um espelho vivo daquilo que precisa emergir de dentro do próprio ser. O encontro com a alma gêmea, sob a ótica da individuação, é um ponto de ruptura e também de revelação. Essa pessoa chega para ativar aspectos adormecidos, desafiar padrões fixos, desconstruir máscaras e provocar a expansão da consciência. Não se trata apenas de compartilhar a vida com alguém, mas de reconhecer que esse outro é um portal simbólico para a reconexão com o self, o centro regulador e totalizante da psique. Ao interagir com a alma gêmea, o ego é confrontado com suas limitações, seus apegos, seus medos e suas idealizações, e isso é exatamente o que inicia a transformação. O relacionamento com a alma gêmea, nesse sentido, não é confortável nem previsível. Muitas vezes, ele se apresenta como um choque, um turbilhão emocional, uma inquietação profunda que desorganiza o que antes parecia sólido. Mas essa desorganização é necessária. O ego, acostumado a controlar e racionalizar, precisa ser abalado para que o inconsciente possa emergir com sua verdade simbólica. A alma gêmea é, então, um agente de desestabilização criativa. Ela chega para abrir portas internas, para despertar o que está oculto, para provocar uma nova escuta da alma. É comum que, nesse processo, o indivíduo experimente uma série de crises existenciais. Questiona-se o sentido da vida, os valores estabelecidos, o papel social que se desempenha. Isso acontece porque o encontro com a alma gêmea ativa não apenas emoções, mas uma demanda profunda por autenticidade. A presença desse outro ser não permite mais viver na superficialidade. Tudo precisa ser revisto. A vida exige uma nova coerência entre o que se sente e o que se vive. E isso, por mais doloroso que seja, é um sinal claro de que o processo de individuação está em curso. A alma gêmea, nesse contexto, não é um destino, mas uma travessia. Ela aparece no momento exato em que a psique está pronta para se expandir, para romper com padrões repetitivos, para abandonar antigas defesas e acolher o desconhecido. Sua função é servir como catalisadora da transformação. Por isso, muitas vezes,
esse relacionamento não se mantém por toda a vida. Ele cumpre seu papel simbólico, desperta o que precisava ser despertado e depois se desfaz. E mesmo quando permanece, ele se transforma constantemente, exigindo evolução mútua e consciência contínua. Um dos elementos mais importantes nesse caminho é a renúncia à projeção. No início, é comum que se projete na alma gêmea todas as qualidades ideais, tudo aquilo que se deseja ser ou ter. Mas com o tempo, essas projeções precisam ser retiradas para que o outro possa ser visto como ele é, não como um ideal, mas como um ser humano real. Esse ato de desprojeção é doloroso, mas é também libertador. Ele permite que o relacionamento deixe de ser uma fuga e se torne um verdadeiro caminho de autoconhecimento. À medida que as projeções se dissolvem, o relacionamento se transforma em um espaço de verdade. E é nessa verdade que a individuação floresce. A alma gêmea deixa de ser um refúgio emocional e passa a ser um espelho claro, que revela tanto a luz quanto a escuridão da alma. Cada gesto, cada palavra, cada conflito vivido em profundidade passa a ser um convite à integração. A presença do outro torna-se uma oportunidade constante de reconciliação consigo mesmo. Assim, a alma gêmea não é apenas alguém com quem se compartilha o amor. Ela é, antes de tudo, uma chave simbólica, um chamado para o despertar da alma, um desafio para o ego, um instrumento do inconsciente. Ela representa a possibilidade de acessar camadas mais autênticas do ser, e sua presença marca o início de uma travessia profunda rumo à totalidade. A individuação não acontece no isolamento. Ela precisa do outro como espelho, como catalisador, como provocador. E poucas figuras cumprem esse papel com tanta intensidade quanto a alma gêmea. Seu papel é nos lembrar de quem somos, não através de palavras, mas através do impacto que sua existência provoca em nosso mundo interior. Ao longo desta jornada, mergulhamos em dimensões profundas da alma humana, guiados pelos princípios da psicologia analítica de Carl Jung. Entendemos que o verdadeiro encontro com a alma gêmea vai muito além de afinidade superficial ou romantismo idealizado. Trata-se de um chamado simbólico para o autoconhecimento, um espelho arquetípico que revela não apenas o outro, mas tudo aquilo que em nós ainda precisa ser reconhecido, curado e integrado. A alma gêmea ativa a sincronicidade, confronta a sombra, desperta a ânima ou o ânimos e nos empurra rumo à individuação. Ela não chega para completar, mas para revelar. Sua presença provoca, transforma e nos convida a sair da superfície e habitar o território vasto e desconhecido do nosso verdadeiro ser. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Sua jornada de transformação pessoal está apenas começando, e cada novo vídeo é um passo a mais nesse caminho profundo de integração e consciência. E não se esqueça, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar mergulhando no universo simbólico da alma e dos relacionamentos. O despertar começa no instante em que você escolhe enxergar o invisível.